Será que podemos afirmar que um determinado resultado contabilístico é melhor do que outro? Na verdade, existem vários tipos de resultados contabilísticos. E neste vídeo vamos analisar os prós e os contras dos diversos tipos de resultados contabilísticos. Trata-se de uma matéria de contabilidade financeira, mas também vamos tocar um pouco na área das finanças empresariais. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática, sou formador de uma série de cursos na área das finanças, da contabilidade, análise económico-financeira, fiscalidade, gestão de negócios. Podemos encontrar toda a oferta formativa da Certform em certform.pt. Pode começar por consultar o site certform.pt, onde vai encontrar o calendário de formação para as próximas semanas, os próximos meses, datas de início dos cursos ministrados na forma live streaming. E para conhecer detalhadamente os programas, objetivos, temos os cursos e-learning, cursos que são ministrados a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, logo após inscrição, pagamento, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais, vai poder entrar na plataforma, iniciar imediatamente o seu percurso formativo, fazê-lo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Quanto aos cursos live streaming, os mesmos são ministrados em tempo real. E na formação live streaming, em tempo real, sessões síncronas, pode consultar no site da Certform as datas de início dos cursos que vão iniciar ao longo das próximas semanas. Quer seja e-learning, quer seja live streaming, estes cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre os nossos cursos, poderá sempre fazê-lo através dos nossos contactos que estão no site, o e-mail geral@certform.pt e todos os contactos que poderá também ter acesso no site da Certform Escola de Formação Prática. Neste vídeo vou falar sobre diferentes resultados contabilísticos. Será que algum deles é mais importante? Vamos ver. E para começar, eu começo por referir que os resultados contabilísticos, eles são apurados na demonstração dos resultados de uma empresa. Esta é a demonstração dos resultados em conformidade com o sistema de normalização contabilística. Aliás, é o modelo que nos aparece na informação empresarial simplificada. E neste modelo nós temos o elenco dos rendimentos e dos gastos de natureza operacional na área da exploração da empresa e digamos que o primeiro resultado contabilístico que se forma nesta demonstração dos resultados normalizada é o resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos. Este resultado contabilístico é denominado pelo EBITDA, que em inglês significa Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Trata-se de um resultado contabilístico. E um resultado contabilístico que se foca muito nas operações na área da exploração da empresa. Seguidamente ao EBITDA, surge o EBIT, ou seja, na demonstração dos resultados, ao EBITDA seguem-se gastos como as depreciações para os ativos fixos tangíveis e as amortizações para os ativos intangíveis. E dentro ainda destes investimentos depreciáveis, as chamadas perdas por imparidade que poderão ocorrer. Deduzindo as duas rúbricas ao EBITDA, surge-nos o chamado resultado operacional da empresa.
Um resultado que pode ser um resultado denominado por EBIT, conforme eu já referi. O resultado antes dos gastos de financiamento e antes do imposto. Em inglês, Earnings Before Interest and Taxes. Logo a seguir, temos, digamos que, a área financeira entre juros e rendimentos obtidos e, muito mais comum, juros e gastos similares suportados pela empresa, em especial, logicamente, quando se trata de uma entidade com dívida financeira. E da dedução ao EBIT, ou da soma algébrica, assim dizendo melhor, ao EBIT, do resultado financeiro apurado pela diferença entre juros obtidos e juros suportados, por norma esse resultado é negativo. É mais comum que uma empresa suporte mais juros do que propriamente os obtenha. Não estamos a falar de instituições financeiras, estamos a falar de empresas do setor não financeiro. Logo, com um resultado financeiro negativo, o EBITDA, o EBIT, vai sofrer normalmente uma quebra pelos juros que a empresa suportou e formar-se-á o resultado antes de impostos. O resultado antes de impostos, denominado também por EBT, em inglês Earnings Before Taxes. E segue-se então o imposto que é calculado, o imposto sobre o rendimento do período, que deriva do imposto estimado para o período, que vai ser composto pelo IRC, a coleta do IRC, a derrama municipal, um conjunto de tributações autónomas, e aqui ter-se-á de fazer uma passagem do resultado contabilístico para o lucro ou o resultado fiscal, quando positivo lucro tributável, quando negativo prejuízo fiscal, e depois, calculando o imposto sobre o rendimento do período e deduzindo-o ao resultado antes de impostos, e porque o imposto sobre o rendimento do período tem aqui uma natureza efetivamente de gasto de imposto, ele vai subtrair, obtemos o resultado líquido do período. E o resultado líquido do período vai fazer ligação ao balanço da empresa. O resultado líquido do período obtido na demonstração dos resultados vai incorporar o capital próprio da empresa em resultado líquido do período. Então, observamos que na demonstração dos resultados nós temos o EBITDA, o EBIT, o resultado antes de impostos e o resultado líquido. Podemos ter o cálculo de outros resultados contabilísticos e nós hoje até vamos ver um deles extremamente importante para as finanças empresariais e que não está, obviamente, contemplado na demonstração dos resultados por natureza, obtido assim desta forma normalizada. Mas antes de lá chegarmos, vamos analisar em concreto uma empresa onde estivemos a construir a demonstração dos resultados por naturezas, respeitante aos últimos 3 anos, e para efeitos de análise é importante fazermos comparações da empresa ao longo de diferentes períodos, até mesmo para depois se fazerem projeções para o futuro das demonstrações financeiras, as chamadas demonstrações financeiras previsionais. É muito importante analisar os dados históricos da empresa. E nesta demonstração dos resultados por naturezas de uma determinada entidade, que é uma entidade que obedece às normas de contabilidade, às 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, e portanto é uma entidade que está no regime geral do sistema de normalização contabilística, 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, apresenta-nos o seu volume de vendas ao longo do triênio, o qual cresceu bastante em 2023, face aos anos anteriores, e depois temos também de forma relevante o custo das mercadorias vendidas, os fornecimentos e serviços, os gastos com pessoal, e temos ainda outras rúbricas de gastos, como as imparidades dívidas a receber e, finalmente, outros rendimentos e outros gastos.
E nesta área, que é uma área de gastos e de rendimentos de natureza da exploração, nós vamos encontrar então o EBIT da empresa, o resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos. Veja-se que ele tem vindo a crescer ao longo do triênio, a expoente máximo então em 2023 com 7.230.141.007 cêntimos. A entidade seguidamente apresenta as suas depreciações do período, porque a demonstração dos resultados diz respeito apenas aos rendimentos e aos gastos do período em causa. Portanto, as depreciações de 2023 foram, por exemplo, de 2.247.058,38 e, portanto, obviamente que as depreciações são relativas aos ativos fixos tangíveis, representam naquele período o desgaste em relação à perda de valor desses mesmos ativos, o desgaste pela sua utilização e com base, obviamente, em taxas de depreciação. Em Portugal utilizamos o Decreto Regulamentar 25/2009 para calcular, para determinar as taxas de depreciação utilizadas e, naquele período em concreto, as depreciações para os ativos fixos tangíveis e as amortizações para os ativos intangíveis, tudo tem a ver com a diminuição dos ativos, cifraram-se naquele período no valor já apresentado e, portanto, a diferença entre o resultado antes de impostos e as depreciações resulta no resultado operacional da empresa, que também tem vindo a crescer ao longo do triênio e atingiu aqui um valor mais elevado dos últimos 3 anos, não é? É o 2023, aquele que apresenta o montante mais elevado, 4.983.082,69. Entretanto, a empresa ela tem dívida financeira, suporta juros, dívida onerosa. Os juros e gastos similares suportados apresentaram-se nos valores do triênio que estamos aqui a identificar. Em 2023, nomeadamente 177.756,33, juros suportados no ano de 2023, os quais, ao subtrair ao resultado operacional, apresenta-se o resultado antes de impostos da empresa, de 4.805.326,36 e que, obviamente, teve assim uma evolução positiva e em todo o triênio, portanto, temos o aumento deste mesmo resultado antes de impostos. Seguiu-se o cálculo do imposto, o imposto estimado para o período e, com base nas regras fiscais, o imposto estimado para o período é calculado na base do código do IRC e, somando a coleta do imposto, a derrama municipal, eventualmente a derrama estadual por causa da grandeza desta empresa, mais as tributações autónomas, formou-se o imposto que, deduzido ao resultado antes de impostos, apresenta-se assim o resultado líquido do período. O resultado líquido do período para o triênio em causa, o qual faz ligação ao balanço, não é? Se analisarmos o balanço também no triênio e se acompanharmos o capital próprio da empresa, verificaremos que os resultados líquidos, efetivamente, estão assim também aqui evidenciados de forma que foram transpostos da demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados linka ao balanço, dando ao balanço o resultado líquido do período, para que depois se forme o total do capital próprio, com as outras rúbricas de capital próprio que a entidade tem, onde se destaca fundamentalmente resultados transitados, reservas e outros instrumentos de capital próprio. Bom, mas contemplando aqui o EBIT da empresa, o EBIT, o resultado antes de impostos, o resultado líquido, qual destes resultados, digamos que seria o melhor para efeitos de análise? Bom, dizer ou perguntar qual o melhor resultado contabilístico, a resposta é muito simples.
Depende dos objetivos que se pretende atingir. De qualquer forma, antes de fazer aqui os prós e os contras dos diferentes resultados contabilísticos, eu queria acrescentar o seguinte. Esta empresa está, obviamente, com lucros crescentes, não é? Quando analisamos todos os resultados da empresa contabilísticos, a verdade é que, sistematicamente, de um ano para o outro, eles têm vindo a crescer. Todavia, o facto de uma empresa apresentar resultados contabilísticos positivos, isso não se traduz que a empresa necessariamente tenha de ter caixa ou dinheiro, porque o lucro é diferente de caixa. A verdade é que resultados contabilísticos, quando positivos, lucros, quando negativos, prejuízos, eles não são sinónimo de caixa. O caixa terá de ser, ou os fluxos de caixa terão de ser analisados através da demonstração dos fluxos de caixa da empresa. Mas por que razão é que os resultados contabilísticos não se traduzem no dinheiro? O senso comum poderia referir, bom, esta empresa apresenta ali um resultado líquido positivo de 4.106.170.33 em 2023, significa que ela tem de ter este dinheiro no banco? Nada disso. Os resultados contabilísticos de uma empresa nada têm a ver com o dinheiro que a empresa, ou não têm a ver necessariamente com o dinheiro que a empresa tenha efetivamente. Nós observamos que existem empresas que apresentam resultados contabilísticos robustos, todavia não têm caixa. Outras, ao contrário, até apresentam resultados contabilísticos negativos e quando se vai verificar a demonstração dos fluxos de caixa, foram capazes de conquistar a caixa durante o período, fluxos de caixa positivos. Eu vou apontar duas razões, existem várias. Uma delas é o chamado pressuposto do acréscimo. O regime do pressuposto do acréscimo. Este regime diz-nos o seguinte: os rendimentos e os gastos devem ser reconhecidos em relação ao período ao que dizem respeito, independentemente dos recebimentos para os rendimentos, dos pagamentos para os gastos, ocorrerem em período ou períodos seguintes. Isso significa que, por exemplo, um rendimento, ele tem que ser reconhecido no momento em que a empresa faz a venda, em que se efetua ou em que se traduz o facto gerador, emissão da própria fatura, independentemente do recebimento vir a ocorrer em período seguinte. Imagine-se que no dia 20 de dezembro do ano de 2023, uma empresa fez uma venda de 1 milhão de euros, entregou essas mercadorias ao seu cliente e faturou ao cliente, tendo nessa fatura estabelecido que as condições eram de 60 dias. A empresa concede àquele cliente 60 dias para que o mesmo venha a pagar. A verdade é que se a venda foi realizada em dezembro, emitida a fatura também em dezembro, o facto gerador ocorre em dezembro, aquele rendimento, 1 milhão de euros, tem de ser reconhecido na classe 7 e vai impactar a demonstração dos resultados. Vai aumentar todos os resultados contabilísticos da empresa. Mas como a empresa concedeu 60 dias ao cliente, só virá a receber daqui por 60 dias o que já passa para o próximo ano. Então esta operação impacta a demonstração dos resultados, aumentando os rendimentos da empresa e, consequentemente, os resultados contabilísticos, porque estamos logo ali no topo das vendas, que vai interferir em qualquer resultado contabilístico. Todavia, o dinheiro propriamente dito só vai entrar daqui por 60 dias. Esta seria uma operação que não se traduziria num impacto para já em fluxos de caixa, em dinheiro, tão somente em rendimento e em ativo, no caso do direito sobre vir a receber
do cliente. O pressuposto do acréscimo ocorre em rendimentos, ocorre em gastos, a demonstração dos resultados tem que ser elaborada na base do pressuposto do acréscimo, bem como o balanço. Já a demonstração dos fluxos de caixa, ela é elaborada com base no pressuposto ou no pressuposto de caixa, onde nós efetivamente na demonstração dos fluxos de caixa apenas contemplamos tão somente pagamentos versus recebimentos, o que não acontece na demonstração dos resultados. Isso tem impacto nos vários resultados contabilísticos, porque a empresa pode ter resultados contabilísticos fortes e não ter caixa. Pode, contrariamente, ter até resultados contabilísticos negativos e, todavia, ter dinheiro para pagar as suas contas. E a verdade é que o que conta é o dinheiro para pagar as contas da empresa. Bom, de qualquer forma, o pressuposto de acréscimo é efetivamente uma das razões, mas há outras razões. Nós, na demonstração dos resultados, temos um conjunto de gastos. Estamos a falar, por exemplo, das depreciações e das amortizações, das imparidades, das provisões que encontramos na demonstração dos resultados. Este tipo de gastos, amortizações, depreciações, imparidades, provisões, são os chamados gastos não desembolsáveis, ou seja, reconhecem-se, contabilizam-se de acordo com as normas de contabilidade e, ao serem contabilizados, vão diminuir os resultados da empresa, porque estamos a falar de gastos, todavia não se traduz em qualquer saída de dinheiro. O que acontece com as depreciações e as amortizações, por isso é que são os chamados gastos não desembolsáveis, não caixa, ou seja, diminuem resultados, mas não há a correspondência na diminuição do caixa. Já contrariamente àqueles gastos desembolsáveis, como são, por exemplo, os fornecimentos e serviços, o custo das mercadorias, acompanha a dedução do gasto na demonstração dos resultados e quando efetivamente é pago, efetivamente o fluxo de caixa negativo, ele ocorre na demonstração dos fluxos de caixa. Estas são algumas razões para que lucro é diferente de caixa. Bom, vamos então agora contrapor os prós e os contras de EBITDA, EBIT, EBT, ou resultado antes de impostos, e resultado líquido do período. Eu tenho aqui um breve texto em relação aos prós e aos contras de cada um dos resultados. Por exemplo, o EBITDA. O EBITDA tem o seu foco na performance operacional. Ele oferece uma visão clara da eficiência operacional ao excluir, por exemplo, despesas não recorrentes, impostos, juros, depreciações e amortizações, permitindo uma avaliação mais precisa da performance das operações que são núcleo da empresa. Já também como a favor, ele facilita a comparação entre empresas, proporciona uma métrica comparável entre empresas do mesmo setor, já que elimina o impacto das diferenças na estrutura de capital e nas políticas contabilísticas relativas à depreciação. Quanto à utilização como uma métrica de valorização, o EBITDA é muito utilizado pelos analistas financeiros como uma próxima do fluxo de caixa operacional, contribuindo para avaliações de empresas. Mas atenção ao regime do acréscimo e muitas vezes, para que isto seja efetivamente uma aproximação, o EBITDA tem que ser objeto de um conjunto de ajustamentos. Quanto aos seus contras, ele ignora os custos reais. O EBITDA desconsidera os encargos com juros e impostos que podem representar efetivamente custos significativos, distorcendo a real rentabilidade da empresa. Ele apresenta também limitações na representação do fluxo de caixa, não é? Porque, apesar de ser usado como uma indicação do fluxo de caixa, ele não reflete adequadamente a liquidez ou as obrigações financeiras da empresa.
E também um dos contras que se costuma mencionar é a ausência de uniformidade nas políticas de depreciação e amortização, o que pode levar a manipulações, nomeadamente manipulações no cálculo do EBITDA, apresentando resultados, digamos que, enviesados. Estas são algumas das limitações e alguns dos pontos a favor do EBITDA. Quanto ao EBIT, e lembrem-se que o EBIT ele resulta de, ao EBITDA, tirarmos os gastos com as depreciações e amortizações, eventuais imparidades nesses investimentos depreciáveis. O EBIT dá-se como prós, nomeadamente, considerar a depreciação e amortização, ou seja, proporcionando uma visão mais completa da rentabilidade operacional ao incluir custos que refletem efetivamente gastos de capital. Nomeadamente, ao nível da avaliação de rentabilidade, o EBIT revela a capacidade de geração de lucro da empresa antes da influência dos gastos financeiros e dos impostos, não é, tributários, sendo útil para investidores e analistas. Quanto à comparabilidade, permite comparações entre empresas, por exemplo, do mesmo setor, embora com algumas limitações em relação ao EBITDA. No que diz respeito ao custo do capital, ele é ignorado, e agora estamos a falar dos contras. Tal como o EBIT não considera o custo de capital da empresa, e a empresa tem um custo de capital, o que pode levar a avaliações que não refletem a verdadeira rentabilidade da empresa. Também um dos pontos contra é uma possível subestimação, ou seja, empresas com elevados níveis de depreciações e amortizações podem ter um EBIT inferior à sua performance real, dificultando a avaliação adequada. Isto também se prende muito com os métodos de depreciação e amortização que a entidade vai utilizar. Em relação ao resultado antes de impostos, pontos a favor. Nós aqui do lado esquerdo, não esqueçamos, temos os prós e do lado direito temos os contras. Pontos a favor do resultado antes de impostos. Já está próximo do resultado líquido. Este indicador fornece uma visão clara do lucro antes dos gastos fiscais, permitindo análise sobre a eficácia operacional antes da tributação propriamente dita. Tem utilidade no planeamento fiscal porque facilita o planeamento estratégico em relação a obrigações tributárias e ajuda a tomada de decisões financeiras. Já contra, temos a influência de políticas fiscais, porque o resultado pode ser afetado por gastos extraordinários ou decisões fiscais que não refletem o desempenho normal da empresa. E depois uma falta de visão completa. Não fornece uma análise abrangente da eficiência operacional, focando-se apenas num resultado antes de tributação. E no que diz respeito ao resultado líquido do período? Bom, ele proporciona uma visão abrangente da rentabilidade. O resultado líquido oferece uma visão completa da lucratividade, incluindo todas as receitas e despesas, todos os rendimentos e todos os gastos, permitindo uma análise detalhada da saúde financeira da empresa. E tem muita relevância para os stakeholders da empresa. É um indicador fundamental para o sócio ou para o acionista. E representa o lucro disponível para distribuição. Obviamente que o Código das Sociedades Comerciais estabelece um conjunto de prioridades antes de chegar aos acionistas e antes de chegar aos sócios. Todavia, ele é efetivamente aquele lucro com que os acionistas e os sócios poderão vir a contar. Também é relevante para a análise do retorno sobre o investimento, mas apresenta como pontos fracos ou contras o facto de poder ser afetado por receitas e despesas extraordinárias e eventos não recorrentes, distorcendo a verdadeira performance operacional da empresa. Aliás, ele é muito mais amplo do que simplesmente a performance operacional, daí tudo o que virá além
da área operacional poderá vir a distorcer o resultado. Também a sua dependência de políticas contabilísticas. As diferenças nas políticas contabilísticas entre empresas podem levar a resultados que dificultam comparações justas. Bom, de tudo isto, quando se pretende avaliar qual será o melhor entre o EBITDA, o EBIT, o EBT, o resultado líquido do período, bom, a verdade é que nós não podemos dizer qual é o melhor. Aquilo que podemos dizer é que vamos utilizar um ou outro em conformidade com os objetivos que pretendemos, que temos efetivamente em vista. E um outro resultado que não aparece na demonstração dos resultados, mas que é de grande importância para as finanças empresariais e que também se pode fazer uma comparação, nomeadamente com o EBITDA, é um resultado chamado NOPAT. NOPAT é um resultado contabilístico também, que em inglês significa Net Operating Profit After Taxes, e no fundo é o resultado operacional da empresa líquido e após a dedução dos impostos. Net Operating Profit After Taxes. Como é que ele se calcula? Bom, este resultado ele é calculado da seguinte forma. Em primeiro lugar, é importante na demonstração dos resultados, e como isto não está contemplado na demonstração dos resultados, é importante nós calcularmos qual foi a taxa efetiva do imposto da empresa. Existem as taxas nominais, que são aquelas que estão contempladas no código do IRC, mas depois nós temos a taxa efetiva do imposto. Porque o resultado contabilístico é diferente do resultado fiscal. E as taxas nominais incidem sobre o resultado fiscal, o qual poderá ser maior do que o resultado contabilístico ou eventualmente menor, se a empresa tiver, por exemplo, tido a contemplação de benefícios fiscais relevantes. Mas vamos ver qual é a taxa efetiva desta empresa. A taxa efetiva calcula-se dividindo o imposto da empresa, pelo resultado antes de impostos. E, portanto, esta empresa, de facto, tem uma taxa efetiva em 2023 consideravelmente inferior às taxas nominais contempladas em Portugal. Isto deveu-se ao facto desta empresa ter efetivamente sido beneficiada com um conjunto de benefícios fiscais que até lhe permitiram que a sua matéria coletável tivesse efetivamente baixado significativamente. Bom, mas de qualquer forma, vamos já agora calcular a mesma taxa efetiva de imposto para o ano de 2022. Veja-se que aqui foi 19%, já se começa a aproximar um bocadinho da taxa nominal. A taxa nominal para as grandes empresas em Portugal é genericamente de 21%, e veja-se que em 2021 a taxa efetiva de IRC até foi bastante superior à taxa nominal praticada para grandes empresas, taxa nominal 21%, e, portanto, esta empresa, as correções fiscais feitas em 2021 aumentaram bastante na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, e isto tem vindo a diminuir por causa de benefícios fiscais que a empresa tem legalmente usado, e muito bem. Ora, o que é então, uma vez calculada a taxa efetiva de imposto, nós calculamos o tal NOPAT, que é o Net
Operating Profit After Taxes. É um resultado operacional deduzido da alíquota tributária, ou um resultado operacional com o efeito fiscal. Já agora, o que é o efeito fiscal? Se calculamos a taxa efetiva de imposto, calculamos o efeito fiscal muito rapidamente, porque o efeito fiscal nada mais é do que 100% menos a taxa efetiva de imposto. E, portanto, o efeito fiscal desta empresa é, assim, traduzido ao longo do triênio. O que é o NOPAT? O NOPAT é nada mais, nada menos do que o resultado operacional da empresa, o EBIT, multiplicado pelo efeito fiscal, 1 menos a taxa de imposto. Ou seja, nós vamos impactar no EBIT aquela fatia, aquela parcela que dirá respeito ao Estado pela via do imposto e, portanto, temos, digamos que, a parcela do EBIT que ficará efetivamente para a empresa. E então, se multiplicarmos o resultado antes, ou o EBIT, temos de falar do EBIT. Se multiplicarmos o resultado operacional da empresa, que eu agora estou ali a mostrar, resultado operacional, ou seja, o EBIT, resultado antes de gastos, financiamento e impostos, multiplicarmos este resultado pelo efeito fiscal, ou por 1 menos T, temos que este resultado é assim calculado, portanto, o EBIT de 4.983.082.69 com efeito fiscal, ou seja, o NOPAT passa a 4.258.63.82 e este NOPAT é extraordinariamente importante para a gestão financeira e para a análise económica ou financeira da empresa. Vários estudos que nós fazemos respeitantes a avaliação de empresas, projetos de investimento e por aí fora, temos o NOPAT como referência. Desta forma, o NOPAT é um lucro operacional que vamos contemplar o efeito fiscal e reflete a eficiência das operações principais de uma empresa. Já o EBIT é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, medida na rentabilidade operacional sem considerar os gastos não monetários. O foco principal do NOPAT, ele avalia a eficiência operacional, considerando o impacto fiscal para todos os financiadores. O EBITDA foca na capacidade de geração de lucros das operações fundamentais, excluindo despesas não monetárias. Em relação ao cálculo, o NOPAT resulta de multiplicar o EBIT pelo efeito fiscal, 1 menos a taxa efetiva de IRC. O EBITDA, ele pode também ser calculado ao contrário, não é? Pegando no EBIT e somando as depreciações e amortizações, é fazer o raciocínio ao contrário na demonstração dos resultados, não é? Portanto, se eu tenho o meu resultado operacional e se voltar a somar ali as depreciações, vou ter efetivamente novamente o EBIT, o EBITDA, e portanto ele pode ser assim também calculado. Quanto ao efeito fiscal, o NOPAT considera efetivamente o efeito dos impostos sobre o lucro operacional, fornecendo uma medida realista de lucratividade após impostos. O EBITDA não considera impostos, podendo criar uma visão algo distorcida da realidade. Quanto à utilização, o NOPAT é muito usado em finanças empresariais. Ele é usado para calcularmos os fluxos de caixa descontados da empresa. Claro que ele tem que ser objeto de vários ajustamentos que eu ensino na formação. Também é utilizado para calcular o EVA, o valor económico agregado da empresa, e o EBITDA, por exemplo, contrapondo
e estamos a fazer aqui uma contraposição do NOPAT com o EBITDA. O EBITDA é utilizado amplamente na análise da capacidade de pagamento da dívida e comparações entre empresas. Em relação à comparabilidade, o NOPAT permite comparações mais justas entre empresas independentemente das suas estruturas de capital. Já o EBITDA facilita comparações entre diferentes empresas independentemente das suas políticas de depreciação, não é? Porque efetivamente o EBITDA ainda não contemplou o impacto da dedução do gasto das depreciações. Nas aplicações, na avaliação, o NOPAT é muito útil na avaliação de empresas com enfoque no valor gerado a partir das operações, ajudando a determinar a viabilidade de investimentos. Já o EBITDA fornece uma visão rápida da rentabilidade operacional, útil para investidores e analistas na análise preliminar de empresas. E quando nós observamos